Nós, nós estamos agora a passar por uma fase de conflitos, de guerras, de tensões entre blocos, de medo do futuro. Quais são os sintomas que o Alberto está neste momento, sintomas que vê que isso traz às pessoas? Isso está a ter uma forte penalização na sociedade inteira, mesmo aqueles que estão, digamos, mais enriquecidos financeiramente, mais seguros para um futuro que se avizinha, não é? Todas as pessoas estão muito perturbadas. Nós, em medicina chinesa, damos o nome do Shen, e elas são todas muito perturbadas, muito maltratadas. Eu tenho também, assim como tenho médicos que aqui vêm e enfermeiros, também tenho diretores de empresas e multinacionais e tudo isso, e vejo o estado em que eles chegam. A pressão que lhes é colocada é de tal ordem que eles entram num estado de stress, de descompensação mental incrível mesmo. É assustador, é mesmo assustador. Chegam pessoas jovens a tremer, todas muito ansiosas, não conseguem ter paz, não conseguem pensar por elas próprias, é tudo forçado por quem está, porque funciona tudo em pirâmide. Portanto, esses conflitos são fruto do mesmo que a indústria farmacêutica. Isto é tudo uma pirâmide. A indústria farmacêutica funciona do mesmo modo. Estão alguns lá no topo que são os que têm o poder verdadeiro financeiro, e com esse poder vão dando ordens para baixo até ao pequeno que está na farmácia a vender o produto, e esse tem que respeitar tudo aquilo que vem de cima, e todos os outros. É uma hierarquia. E nos conflitos é igual. Todos estes processos que estão a dar-se agora no mundo, guerrinha aqui, guerrinha ali, eu chamo mesmo de guerrinha, porque eu às vezes tenho pessoas assim mais próximas, amigos mais próximos, que vêm fazer perguntas sobre isso, e vêm sempre tentar culpar alguém sobre o que está a acontecer. E eu tento ser o mais genuíno possível e não criar conflito com ninguém, mas tento perceber, olha, lembras-te do que aconteceu, assim, quem foi que deu origem a que isso fosse apaziguado ou até eliminado? Estamos a falar da mesma pessoa, que eles estão a idolatrar. Ou seja, de facto, para que as pessoas possam ter uma ideia real do que está a acontecer, precisam de investir muito tempo. Precisam de ouvir opiniões diversas, precisam de estar muito atentas a todos os movimentos que ocorrem. Porque, se não for assim, o que é que nós temos? Autênticos papagaios. Pessoas que passam 1 hora ou 2 a ver o telejornal, e a repetição ao longo do dia são 10 ou 15 ou 20 vezes a mesma coisa, elas interiorizam aquilo. O meio de comunicação social, o que traz é aquilo que a tal pirâmide forma para que ela seja exposta, e vão culpar sempre os mesmos que tentam, digamos, trazer o equilíbrio. Esses não podem permanecer cá, esses têm que ser abatidos. Então o meio de comunicação social o que traz é isso, e as pessoas estão completamente descompensadas e a acreditar que, de facto, o melhor que poderia acontecer no mundo era exatamente o oposto do que está a acontecer. Mas o que está a acontecer é o que tem que acontecer, são acontecimentos que se dão de milénios em milénios, e aqui é o fim de linha, é o fim de um ciclo de tanta ganância. O termo técnico e claro para isso é esse. Estávamos há um bocadinho a falar do Dr. Travezon, e ele sempre nos alertou disso, que o ego e a ganância é que trazem a podridão ao mundo, a instabilidade ao mundo. Então, há coisas que crescem até um certo ponto, têm muito para onde crescerem, mas chegam a um ponto que não tem mais para onde crescer e caem. Uma árvore, por exemplo, não é? E essas pirâmides estão agora a ser destruídas, estão-lhes a tirar a raiz, estão-lhes a fazê-las quebrar. E há muita coisa que já quebrou e nós sabemos. E há muita gente que nem quer acreditar que tenha caído. Como, por exemplo, essas retiradas de poder da NATO, da indústria, da União, como é que é,
a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tudo isso está a perder os apoios, e como perde os apoios, perde o poder. Então, fragilizando-se, isto começa a gerar aqui uma certa confusão, um certo medo. Então, e agora como é que vai ser? Então, aqueles países agora não têm... Então, mas eles tiram agora essas ajudas, como é que nós vamos ficar? É assim que tem que ser, porque o que é de interesse público, de interesse verdadeiro para a sociedade, deve permanecer. Agora, aquilo que é apenas para sustentar riqueza e defesa nacional, poder, isso não é bem-vindo. Portanto, isso tem que ser exterminado. Se alguém quiser ser menos manipulável, seja por notícias, por propaganda, por medo, que tipo de trabalho interior é que acha que nós devemos ter? Isso faz-me lembrar muitas vezes o Sadhguru, essa pergunta. As perguntas que fazem ao Sadhguru e a forma como ele responde, porque é verdade que nós não podemos dizer tudo, mas realmente, para dar resposta a essa tua pergunta, o melhor mesmo é a pessoa ser genuína, é a pessoa não acreditar em tudo o que ouve, é a pessoa não gastar o seu tempo todo a ouvir notícias que é claro que só geram medo, insegurança. Então, mas sendo assim, o mundo vai acabar. Sendo assim, se alguém se lembrar de estourar uma daquelas bombas, como já aconteceu lá em Hiroshima, o que é que vai ser de mim? Eu vou ser pó, não é? Então, esse medo vai acompanhar a pessoa durante o dia, durante a noite, a pessoa vai começar a ter insónias, não dormindo bem no outro dia, não está fresco, não pode ter um bom raciocínio, não pode ter a mente tranquila. E lá está. Portanto, ou seja, é de facto um problema muito sério, mas a saída é ser único, é ser genuíno, é ser natural, é perceber, será que eu dependo de todos esses acontecimentos que estão a dar, de todas essas ajudas farmacêuticas? Não. Acha que tudo isto também se tornou numa guerra da consciência, da espiritualidade? O que é que acha que essa guerra da consciência ou da espiritualidade pode trazer às pessoas? Então é muito fácil de resumir, mas aqui estamos só a resumir, porque depois, se quiseres mais tarde, podemos aprofundar isso mais. Mas isto é muito fácil portanto, dividir aqui os dois níveis. Então, do lado em que a consciência não está, eu tenho muita pena eu não estou a citar nomes, não é? E o mundo é enorme, tem muitos governantes, tem muitos países, não é? Então, do lado em que os conflitos acontecem, a consciência não está. Não há consciência. O que há é uma vontade cega de respeitar as ordens que vêm de cima e, com isso, ter algo em troca. E se algo em troca é monetário, ok? Então, e nós vemos isso em alguns, por exemplo, em alguns presidentes de repúblicas de certos países, estamos a falar de muitos países, passaram uma imagem para o seu povo de pessoas de bem, pessoas que estão no meio da sociedade, querem o bem da sociedade, prometem o melhor para a sociedade e, quando assumem o poder, durante um tempinho ainda mantêm mais ou menos aquela imagem, porque se ficava muito mal, mas entretanto deixa de acontecer, até nem o vês tanto, mas vias. E deixa de acontecer. Porquê? Porque ele depois recebe umas ordens. Não, mas tu não podes fazer assim, tens que fazer assim. E então muda tudo, a pessoa muda completamente a sua personalidade. E com isso o que é que nós reparamos? Não sou só eu, há muita gente no mundo a perceber isso. Quando a pessoa é obrigada a mudar o seu comportamento que tanto queria, que era inato, que era dele, envelhece, fica doente. Quando acaba um mandato de 4 ou 5 anos, está completamente diferente, está doente, porque foi obrigado a mudar. Esse é o lado negro das coisas. Quando olhamos para o lado bom das coisas, que é a pessoa com consciência, ela está lá, mas está inativa, ou está vendida, ou está submetida a algo que lhe oferece muito em troca. A consciência que está
na sua essência, a consciência que procura a sua fonte. Essas consciências são aquelas que realmente sentem que a meditação faz a diferença. Qualquer pessoa pode meditar. Então Jesus Cristo fazia, ele ia ao Monte das Oliveiras para o fazer. Ele orava, não era? Então, se a pessoa dedicar um tempinho a orar e a perceber qual é o meu propósito, o que é que eu sou perante o universo, quem me criou, quem me trouxe cá foi o universo, não foram as guerras, não foram os medicamentos, não, foi o universo. De forma natural, eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, tenho todo o direito de ser feliz, livre e não dependente de drogas, que são drogas. Tanto que nós sabemos que existem medicamentos concebidos por médicos, um deles eu posso até citar aqui sem problema nenhum, o Dr. Reckeweg, foi um grande médico alemão, que produziu medicamentos homeopáticos que de facto têm um potencial incrível de ajuda e de cura em algumas situações. E criou um medicamento há mais de 100 anos, portanto, ele já previa isto que está a acontecer. E até posso dizer qual é o medicamento. É o Dr. Reckeweg 7, que não deve ser, as pessoas não devem tomá-lo assim de ânimo leve, devem ser orientadas, mas esse medicamento é específico para desintoxicar o excesso medicamentoso de medicina, de medicamentos alopáticos. Portanto, isto diz tudo, as coisas resumem-se em pequenos detalhes. Então, as pessoas que têm a consciência de que realmente são dependentes da fonte, da fonte, da mãe, de tudo o que gera vida no planeta, essas, desculpa a expressão, estão-se a marimbar para o que está a acontecer lá fora. Quando as pessoas me vêm perguntar, então, mas esta guerra, você não tem medo? Mas medo de quê? Então, eu sei o que é que está a acontecer e eles estão a brincar um bocadinho uns com os outros. Porquê? No fundo, toda a gente sabe, isso passa. Toda a gente sabe que o mundo será, como já foi no passado, governado por 3 potências mundiais. E toda a gente sabe quem são. Eu até, se quiseres, eu posso dizer, mas a gente sabe quem são. Portanto, tudo leva o caminho para isso. É mais tempo, menos tempo, mas vai ser assim. É assim que é. Se no passado era, continua a ser. E esses países que vão, então, digamos, vão ditar leis para cada país, para todos os países, porque o que está a acontecer agora é que, infelizmente, é um bocadinho tudo à rebelia. Cada um faz como quer, mais ou menos como quer, mas vindo sempre de uma elite. As ordens são mandadas por uma elite, mas é um bocadinho assim. Portanto, nós estamos aqui a observar todos esses acontecimentos, mas, na verdade, as guerras acontecem por meros interesses. Há quem defenda que é o petróleo que está por trás disso tudo. Há muita gente que acredita que seja o petróleo. Talvez, não... Há muito mais coisas do que isso, e há até um atraso nas revelações finais deste ciclo que se vai fechar, que não pode ser dito assim de forma repentina, porque prevê-se um colapso muito grande de pessoas ao saberem a verdade. E, portanto, estamos lá a chegar, não tarda nada. Mas, para responder à tua pergunta, é isso, é o estado de consciência de cada um. O estado de consciência das pessoas que geram conflito e querem muita riqueza não é um estado de consciência normal. É um estado de consciência que apenas vê a sigla do euro. Não vê mais nada. E até se tiver que prejudicar os seus próprios familiares, prejudica. E depois já há o outro lado de consciência, que não, eu sei que não preciso daquilo. Eu sei que tudo o que existe dentro do meu corpo produz algo de poderoso que me mantém estável. E se eu me conectar a essa fonte, eu estarei ainda melhor. Eu terei o meu ciclo de vida normalmente. E a gente vê, mesmo assim, mesmo pessoas que se tenham até, de alguma forma, perdido um pouco no tempo e se tenham até deixado enganar por algumas drogas que tomaram, nós ainda conseguimos ter pessoas a chegarem à idade de 90 anos, 100 anos, 100 e poucos anos. Olha, se não tivessem perdido esse controle, então se calhar duravam mais. Portanto, estamos aqui perante uma situação que agora é mesmo tudo ou nada, tem que ser. E não estamos a falar só de governantes no mundo humanos, não. Há muito mais do que isso e nós vamos saber.